Boa noite a todos, a todas as pessoas que a gente consegue ver e também aqueles que a gente não consegue. Alguns. Dando boa noite a quem eu vejo e a quem eu não vejo, que com certeza aqui o salão está lotado. Hoje a conversa nossa é justamente sobre amor. Porque falar de Jesus é falar de amor. E hoje eu vim trazer uma pequena reflexão, como eu sempre falo, eu sou um mero repetidor de palavras, eu venho aqui trazer o que eu entendo ser o que eu preciso fazer. Não querer ensinar alguém a fazer o que eu digo. É difícil. A oratória, ela é muito fácil. A prática é muito difícil. A transformação, ela é muito difícil. Então, com um sentimento enorme de gratidão, eu já agradeço pela oportunidade do trabalho, agradeço vocês estarem aqui, porque a gente sabe também como que acontecem imprevistos nos dias de reuniões dentro da nossa casa, no trabalho, no trânsito, para justamente diminuir a nossa vontade de vir, que às vezes não é muita, mas a gente entende a necessidade de estarmos dentro de um templo religioso, seja ele qual for, para renovar as nossas energias, renovar os nossos pensamentos e lembrando sempre que não é só aqui que se renova, mas também, como Jesus nos ensinou, é no dia a dia, é no caminhar. Aqui se renova, lá fora a gente mantém. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Não vim destruir a lei. Ali, Kardec passa para a gente as 3 revelações. Ele inicia com Moisés, através da lei mosaica ou mosaica, todas as duas estão certas, só não façam igual a mim de descobrir que mosaica e mosaico não são a mesma coisa depois de velho já estudando o Evangelho. Que mosaico, né, é a arte de fazer figuras através de pedras, vidros, objetos. Eu, por ser mosaico e mosaica, eu achava que tinha a mesma coisa, eu nunca parei para refletir no nome. E moisaico, aí vem de Moisés, mas eles são a mesma coisa. Se vocês encontrarem alguma literatura, ninguém esqueceu de colocar o i não, tá? Saiu aqui, Ana. Ana, saiu aqui, tá? Não sei o que houve não, mas caiu aqui, ó. Caiu, tá dizendo ele concluir. Tá até pegando, acho que virou a tela então, vê só. Tá ao vivo ainda, então. Mas não tá. A câmera tá para lá. Vou tirar dúvida agora. Vamos um pouquinho, vamos procurar onde é essa câmera aqui, gente. Já foi, já resolveu o problema. Aqui é algum irmãozinho que está ouvindo a palestra já se incomodou aqui, já mudou, mas não tem problema não, seja bem-vindo e vamos continuar. E não é erro de português, moí e mosaico, mosaica ou mosaica é a mesma coisa, sendo que a mosaica ela vem da tradução italiana e o mosaica vem da francesa. Então, todas as duas estão certas. Enfim, vamos nós. Foi só uma curiosidade que eu tive e fui tirar. Então, eu trago para vocês. O que seria a lei mosaica? Na época, o povo muito endurecido, onde se encontravam matando animais, pessoas, a bel prazer, a qualquer hora, de qualquer jeito, onde o valor da vida humana
não existia praticamente. Adoravam deuses sem entender o que é um Deus. E Moisés foi incumbido de levar a este povo a lei de Deus, que é invariável, que não muda, através dos 10 mandamentos. Mas também houve a necessidade de se criar a lei civil, como a gente tem hoje. Não temos o Código Civil, Código de Processo Civil, Código Penal, enfim. E dentro desses códigos civis que foi criado o que a gente ouve muito falar, que é a Torá. E o que é essa Torá? Pelo judaísmo, são justamente 5 livros que eles escreveram as 613 leis civis deles. Então, 613 leis, um livro só iria ficar um pouco inviável. Então, foi necessário se fazer 5 livros da Torá para aquele povo. E a gente precisa entender, sem querer criticar, por quê? Nós estávamos lá, não tenha dúvida. Ou talvez até num planeta mais primitivo do que esses irmãos que aqui estavam naquela época. E eles tinham uma fragilidade, eles tinham um medo da punição do Deus. Então, para controlar aquele povo daquela época, Moisés trouxe as leis de Deus e a Torá. Aí vai falar, Gilbert, mas como que Deus pode permitir ser criada uma lei aonde olho por olho, dente por dente? A gente precisa entender que há épocas e momentos. Há uma necessidade maior de se fazer algo no momento que algo acontece. É fácil hoje, nós em 2025, ler e criticar. Mas enquanto o mundo não existia nenhuma lei, a simples lei que aparece, porque hoje eu posso achar o cúmulo do absurdo, eu dizer que é um absurdo isso acontecer. Então a gente precisa refletir as épocas do qual a gente está estudando. Porque se a gente não entender que houve uma real necessidade, eu vou começar já a entender que eu não acredito em Deus. Porque eu tenho que acreditar que Ele é bom. Então, através desse medo, essa lei começou a ser seguida, tanto as de Deus como as dos homens. Vale lembrar que em todas as épocas, muitos seguiam e outros não. Então, após vamos dizer assim, esse primeiro caminho, esse alicerce necessário naquela terra arenosa, veio o nosso Mestre Jesus. Aproximadamente 1.200 anos depois de Moisés. Ou seja, 12 séculos de diferença. É muito tempo. É muito tempo. E Jesus, ao chegar, como diz o título da palestra, do capítulo, ele afirma: eu não vim destruir a lei. E foi o que ele fez a todo tempo. Ele fez o cumprimento dela com as próprias ações. E ele foi tão misericordioso conosco que ele resumiu os 10 mandamentos em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então aquele povo ali,
endurecido, sofrido. Ao ver Jesus trazendo novos pensamentos, não só com relação a Deus, não. Como eu acabei de falar, amar é o próximo. Novos pensamentos em como eu me lido com cada um, como eu trato as pessoas. Começou a ensinar para a gente que se eu quero respeito, eu tenho que dar. Se eu quero carinho, eu tenho que dar. A semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Então ele traz, naquela época ainda, um novo, entre aspas, um novo Deus. Um Deus que não mais era aquele Deus de medo, aquele Deus de punição, aquele Deus que dava medo, aquele Deus vingativo, Deus que eles estavam acostumados, que tinham todas as características humanas. Ele vem trazendo um Deus de amor, um Deus que entende, um Deus que perdoa, um Deus que te ensina a perdoar o outro como se... Não sou eu não, ele está invertendo sozinha. Ó, estou tentando voltar e não consigo. Deixa eu fazer o seguinte, mas pior que pode ficar de cabeça para baixo, né? Não sei, deixa eu ver lá. Vê lá se ficou de cabeça para baixo ou se está... Ela está invertendo sozinha, tentei voltar. Estou aparecendo? Porque eu virei de costas. Enfim, ele veio trazer esse Deus diferente daquele Deus ao qual aquele povo estava acostumado. Aquele Deus que chama a gente de filho. Aquele Deus que fala que todos nós somos irmãos. Por isso devemos respeitar e cuidar um do outro. Aí fiquem imaginando, já pensaram se Jesus traz isso sem a lei mosaica? Sem o alicerce de Moisés? Se ele já foi mal interpretado, perseguido, humilhado, com aquele direcionamento, você imagina se não tem pelo menos esse direcionamento. E a gente começa a ver que Jesus, na sua caminhada, nos ensinou o alto amor e o amor ao próximo. Porque a gente não consegue. Tem muita gente que fala, não, eu amo muito mais o meu filho, eu amo muito mais fulano do que... Eu não vou duvidar do amor de ninguém, mas eu fico reflexivo, porque que significado tem o amor? Porque se eu amo mais alguém do que a mim, é diferente de meu filho precisa de um transplante, eu me colocar à disposição para. Mas você pode correr um risco de morte. Tá bom, eu vou correr esse risco, quero salvar a vida do meu filho. Mas quando você faz uma afirmação tipo, eu dou a minha vida por eles, mas em que sentido? Qual a profundidade? Porque o alto amor, ele é necessário, na minha humilde opinião, para se iniciar o amor ao próximo. Porque quando eu me amo, eu começo a ver os verdadeiros valores do amor. Eu começo a valorizar tudo aquilo que me fez sentir por alguém o que é amor. Se eu não me amo, como que eu vou saber disso? É difícil, pelo menos para eu entender, é muito difícil. Então, a gente começa a refletir que se ele não nos ensinasse esse alto amor e o amor ao próximo, se hoje nós ainda temos guerras, diferenças raciais, diferenças sociais,
as indiferenças que há entre nós, que a gente mesmo cria, dentro do trabalho, às vezes dentro de casa, por causa de ciúme com um irmão, um parente. Imagina se nós não tivéssemos, pelo menos, esses ensinamentos de Jesus. Como seria a nossa vida hoje com a falta desses ensinamentos? Eu acho, ou melhor, com a falta do entendimento desses ensinamentos, que é uma diferença grande. E Jesus nos traz, dentre muitas, uma frase que está no capítulo, que ele fala assim: o céu e a terra não passarão sem que tudo esteja cumprido até o último jota. Às vezes a gente fica assim, o que Jesus quis dizer com isso? Será que ele vai me apoiar quando eu achar que eu estou certo numa vingança contra alguém? Não. Ele está querendo justamente nos ensinar, nos mostrar que nós precisamos superar as nossas imperfeições, que muitas das vezes vem da nossa imaturidade, que muitas das vezes vem também de um pouquinho do alto amor e do amor ao próximo. Eu vim conversando com a minha esposa sobre isso no carro. É difícil para nós reconhecermos um erro. Há muito grande dentro de nós, latente, gritando a todo momento, o orgulho. Se eu não admito para mim, como chegar para ela, para um amigo e falar: desculpa, eu estava errado, ou eu te entendi errado? Como? Então Jesus veio trazer para a gente, enquanto aqui, demonstrando através da prática que é possível. Que nós precisamos mudar para melhor enquanto aqui estamos. São aqui que são as provas. Reconciliai-vos com teu irmão enquanto caminha ao lado dele. É aqui. Não é no mundo espiritual, na nossa verdadeira pátria. Porque senão não tinha por que a gente reencarnar. Não tinha por que a gente vir passar por essas atribulações da carne, esses desejos, essas vontades. E mesmo naquela época, com toda a capacidade dele e inteligência, ele percebeu ser necessário trazer todo o ensinamento de uma forma mais, entre aspas, bruta. Por isso que ele fala, ele não fala só, porque tem várias interpretações. Há aquele que tem olhos, mas não vê, tem ouvidos e não ouvem. Pode ser justamente aquele que não quer aprender. Aquele que vê, sabe o caminho, mas prefere ficar fingindo que não viu para depois ter uma justificativa do porquê fez errado. Mas muitos ali, porque ainda não entenderiam. Aí você fala: poxa, Gil, como isso? Mas ele é o Senhor. Sim. 2025 anos, a gente vai encontrar pessoas radicais ainda que nem acreditam que ele veio. E aí, ele nos avisou que enviaria o Consolador. E veio a terceira revelação, que é o Espiritismo, que Kardec sabiamente nos codificou, nos presenteou. E nesse capítulo, Kardec fala assim, assim como Cristo disse: não vim destruir a lei, porém cumpri-la, também o Espiritismo diz: não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. E eu venho mais uma vez falar: o Espiritismo, dentre várias mudanças que ele nos sinaliza,
que nos mostra, que nos traz a reflexão. A mais forte é a mais difícil, mas não impossível. Sois deuses, pode fazer tudo o que eu faço e muito mais, que é a reforma íntima. Porque mudar já é difícil. Alguém gosta de fazer mudança, trocar de casa? Até para trocar de carro, se você for um cara igual a mim, que anda com um carro cheio de coisa, mala latada, você vai trocar de carro, dá maior trabalho, né? Fazer uma mudança de uma residência. Imagina a mudança íntima, a faxina que a gente precisa fazer, o alvoroço que é dentro da nossa cabeça. E ele, o Espiritismo, vem nos trazer o como, o porquê. Ele vem nos mostrar uma nova filosofia de vida. E essa filosofia, ela é única. Cada um de nós tem a maneira de fazer. Cada um de nós tem o tempo de fazer, o tempo de florescer. Nós aqui não tratamos as pessoas, tentamos tratar todos iguais, mas não tratamos diferentes, não tem jeito. Aquele que você tem mais afeto, você dá um abraço a mais apertado. Aquele que você tem menos, você só dá a mão. Aquele que você tem menos ainda, você só faz um oizinho, antes um sorriso. Oi, tudo bem? Não é assim? O que eu vejo muito, e observo e tenho tomado muito cuidado, que ninguém muda ninguém. A gente se muda e se adapta. A gente se muda, com certeza, quando eu falo, é para melhor. E hoje a gente vê muito relacionamento indo um pouquinho ladeira abaixo, porque são apaixonados quando começam no dia a dia a convivência do casamento, começa a ver, entre aspas, as imperfeições. Entre aspas, porque ela já existia. E eu já tinha visto, mas eu pensei o quê? Não, eu mudo quando eu mudo ele ou eu mudo ela, boto do meu jeito. Deixa casar, vou botar no eixo. Pode até botar? Pode. Você vai tirar a personalidade da pessoa e junto a alegria. Esse é o problema. A gente precisa se moldar no sentido de aceitar essas imperfeições e se adequar a elas. Porque eu não me apaixonei pelas imperfeições da pessoa. Teoricamente, isso não deveria ocorrer. Porque se ocorreu, não vai ter problema no casamento. A gente se apaixona, gosta do outro pelas virtudes, pela maneira que ele me trata ou que ela me trata, pela educação que eu sou tratado. Eu adoro ir lá no nosso lar, estou bem tratado. A Ana tem uma educação maravilhosa. E assim também somos nós dentro de casa. E a gente precisa respeitar essas dificuldades. Independente, não estou falando aqui de nível social, cultural, financeiro, não. Isso é em qualquer lugar. E o Espiritismo, ele vai fazer a reflexão da mesma forma em qualquer lugar. Então a gente precisa também ter esses cuidados. O Espiritismo traz para a gente a lei de causa e efeito. Se eu quero tratar bem a pessoa, eu vou tratar. Eu preciso melhorar. Nossa, eu estou muito bruto. Seja ele funcionário, seja ele colega, seja o que for. É uma doutrina que eu acredito que a gente vai encontrar sempre isso. Sempre, sempre, sempre. Pode ser que aqui, pode ser não, com certeza aqui tem pessoas que sabem muito mais do que eu da doutrina. Podem ter pessoas que sabem a mesma coisa, outras que sabem um pouco menos. Mas a doutrina nos traz que o que é importante não é a quantidade de conhecimento que eu tenho, mas o que eu estou fazendo com eles. Qual a prática que eu estou dando a esses ensinamentos? Porque a doutrina traz é o Evangelho de Jesus. Tem pessoas que até hoje vão à casa espírita,
E quando fala que o Evangelho tem lá os versículos, os capítulos de Mateus, de Marcos, o Espiritismo tem isso? Tem. A gente não caminha sem Jesus. Não tem essa. E Kardec, na sua época, ele se preocupava com isso. Por ele já ser um cientista, um magnetizador, ele tentou trazer a ciência, por isso que ele fez o tripé: ciência, religião e filosofia. Ciência, filosofia e religião. Mas eu quase nunca sigo essa ordem, porque eu acho que os três são um só. Aí, por quê? Porque além dele ser um cientista, ele queria que a ciência comprovasse do que ele estava falando, estava escrevendo, era verdade. Não que o Espiritismo precisasse disso para ter a proporção que tem hoje, mas que com certeza ia balizar, ia favorecer a divulgação. Porém, o que acontecia naquela época? A ciência já estava muito desgastada em qualquer assunto religioso, porque a igreja já tinha se desgastado. Porque quando a igreja falava certos assuntos, a ciência começou a tentar comprovar esses assuntos e via que alguns daqueles não eram aquilo que estava sendo dito cientificamente, tá? Fé é uma coisa, ciência é outra. E Kardec pensou nisso. Ele não queria que os cientistas analisassem o Espiritismo pela fé. Não ia adiantar. Ia ser como outra religião qualquer. Ele queria que os cientistas justamente colocassem ali e comprovassem. Como hoje é comprovado muitas coisas. Muitas. Tem diversos aparelhos hoje. E eu sempre cito Missionários da Luz, 1950, eu acho. 57, está me falhando um pouquinho a memória. Ele foi escrito. Será que ninguém chamou Chico Xavier de belos? Porque maluco não tem nem como falar. Porque para escrever aquelas obras, ser maluco não tem como. Mas devia pensar assim, nossa, ele é um escritor de primeira linha. Só que no livro Missionários da Luz, descreve o corpo humano por completo. Só tínhamos o raio-x. A amiga agora passou pela a ressonância magnética, tomografia computadorizada, o ultrassom. Hoje a gente tem. Mas em 1950, onde só tinha o raio-x, foi tudo invenção? Então são certos pontinhos que a gente junta, que às vezes algum amigo me pergunta, por que você é espírita? Porque eu encontro lógica naquilo que eu leio. Não é porque eu estou lendo agora e estou querendo acreditar, não. É um livro editado em 1957 que fala sobre o corpo humano, que décadas depois que foi se inventar um aparelho que realmente via dentro do corpo humano. Porque hoje um médico vai ler o Missionário da Luz, vai entender muito mais que eu, porque ele já vai olhando ali, e eu que não sei nada de medicina. Aí eu olho, nossa. Então houve essa ruptura. Só que a ciência não quis ajudar Kardec. E Kardec, muito sabiamente, muito ponderado, como sempre foi, ele mesmo não tendo a ciência ao lado dele para essa comprovação, ele fez um estudo todo científico. A metodologia que Kardec usou para codificar foi a científica. E Kardec, numa das instruções dos Espíritos, desse capítulo, ele intitula como Nova Era, ele fala logo no início, assim, a gente tem uma mensagem de um espírito israelita, que ele afirma assim, Moisés abriu o caminho, Jesus continuou a obra e o Espiritismo a concluirá. Só vou fazer um adendo, porque, pequena observação,
o espírito, né, israelita, ele fala isso, mas a gente, por favor, a gente não deve entender que o espiritismo está acima de nenhum dos dois. Porque a gente entende que Moisés foi necessário à época dele, com a importância dele. Jesus foi necessário vir ao mundo, andar entre nós na época dele, pelas necessidades. E o espiritismo, a sua época. Gil, dia aí, 2, 3. É Jesus, gente. Não tenha dúvida. Ele é o governador do nosso planeta, foi ele que criou, foi ele que montou. Vamos dizer assim, esse quebra-cabeça nosso aqui, todas as peças foi ele que fez, colocou na produção e depois montou. A luz dele é algo fantástico, não tem como. Mas só para fazer essa, que é bom eu sempre anoto isso aqui. Mas a gente precisa lembrar que até a chegada de Jesus, o povo tinha conforto material. Não é o conforto que a gente entende hoje. Ar-condicionado, carro com direção hidráulica, não tem nada a ver isso não. Mas tinha um conforto material. Qual era o objetivo de Jesus naquela época? Era trazer o avanço moral e espiritual para aquelas pessoas. E foi graças a essa passagem dele, ao ensinamento que ele deixou, e a todos aqueles que vieram pós Jesus, continuaram essa divulgação, essa continuação. Os apóstolos, o apóstolo Paulo. E a mesma coisa se deu com Kardec. Eu falo esse lance das coisas materiais, porque até hoje, e às vezes a gente confunde, né? Esse conforto daquela época com o conforto de agora, mas até hoje, quantas casas, templos religiosos e casas espíritas, me desculpe aí, mas é a verdade, se preocupam mais com a beleza da sua fachada do que com os ensinamentos do Evangelho dentro dela. Quantas casas espíritas preferem ter lugares luxuosos, cadeiras confortáveis, mas não gasta para poder fazer mais 2, 3 salas para a evangelização das nossas crianças? Ou não se preocupa ou não tem? Pode ser que não tenha nenhuma, pode ser que todas tenham e eu esteja equivocado. Mas quando eu montei essa palestra, eu fiz uma pesquisa. Só não levantei nomes e números, porque eu acho que isso é irrelevante. Porque a gente precisa entender que Jesus falou isso. Sepulcro caiado. Lindo por fora, vazio por dentro. Não adianta ter ornamentação, ter palavras bonitas, se a gente não caminha o ensinamento dele. A gente precisa refletir sobre isso. O Espiritismo, ele traz para a gente justamente a mudança de alguns costumes. Ele traz essa modificação das criaturas humanas pela educação espiritual. Não é por imposição. Você vai refletir. E falo até olhando para a jovenzinha ali. Muitas das minhas decisões na minha vida adulta e profissional foram tomadas graças à minha evangelização dentro do Espiritismo. E eu falo para a minha evangelizadora, que é a Daísa, né? Eu brinco com ela, uma das. Olha, se não fosse você e a persistência da minha mãe levar, porque eu ia injuriado. E a minha era sábado à tarde, tá? Era a hora que todo mundo estava saindo para jogar bola. Eu ia. Mas quando a vida começou a tomar rumo, e eu ter que tomar decisões sozinho, sem procurar papai e mamãe, como que eu agradeci aquelas aulas. Errei muitas decisões erradas, mas a conclusão poderiam ter sido muito piores. Então é muito importante a gente ter a evangelização desde cedo. Se não começou cedo, nunca é tarde para começar. Chico falou isso pra gente. Não adianta ficar reclamando, eu não vou conseguir mudar o que eu fiz lá atrás. Começar agora,
a fazer um novo futuro. É importante isso. E a gente precisa entender que quando eu falo espiritismo, a frase do espiritismo qual é? Fora da caridade não há salvação. Kardec não disse pra gente, olha, fora do espiritismo não existe isso. Não é o espiritismo que vai salvar ninguém. Somos nós que precisamos acordar e mudar os nossos pensamentos, que tudo começa por ele, as nossas atitudes, a maneira de tratar o outro. É isso que a gente precisa estar preocupado. Menos preocupado com a vida alheia e mais preocupado com o meu coração. Porque é o meu coração que vai dizer se eu estou pensando bem daquela pessoa ou não. É o meu coração que vai dizer os pré-julgamentos. Porque às vezes eu vejo um ato e já sai falando. Eu não sei o contexto. Já vi várias vezes na internet ângulos de foto. Um ângulo parecia que a pessoa estava agarrando no pescoço da criança. Quando virava coisa, ele estava com a criança. Aí só que no outro ângulo parecia, não lembro como que era, mas é tão interessante isso. E assim é a nossa vida. Muitas das vezes eu tenho uma perspectiva de algo que é diferente do outro. Já viu? Tem uma situação que bota duas pessoas em pé e coloca para ambos o número 9. Só que eu vejo o meu 9, o seu eu vejo 6. E eu acho que você tem que entender que o meu que é 9 que está aí na sua frente, porque eu estou vendo 9. Só que quando você olha, você não vê o 9, você vê o 6. Os dois estão certos. Não são porque a gente tem opiniões divergentes de um assunto que nós estamos errados. Não é isso. Não é isso que Jesus ensinou a gente. E a melhor solução? Sentar e conversar. Diálogo, estudo, reflexões. Então, a hora já está chegando, né? Passa rápido. Kardec nos fala assim: são chegados o tempo em que se hão de desenvolver as ideias para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Mas que este caminho não vai ser fácil, que essas ideias, para atingirem a sua maturidade, vão precisar de abalos, de perturbações, discussões, a fim de atrair a atenção das massas. Aí ele fala assim para a gente: o Espiritismo, com suas novas ideias e concepções, com a sua doutrina, trarão reflexões que irão criar dúvidas, inseguranças, receios, medos por parte não só das pessoas, mas principalmente dos segmentos religiosos. Aí eu achei nesse capítulo, o Espírito Fenelon, ele faz uma afirmação: Deus, na sua infinita bondade, vendo o mundo em trevas, passando por momentos em que só se valorizavam as coisas materiais, nos enviou Jesus, a luz viva que nos ensinou o verdadeiro significado do amor, da caridade e de tantos outros ensinamentos sublimes, na tentativa de dar novo rumo aos péssimos hábitos nossos, com a intenção de que, com a passagem do Messias por entre nós, conseguiríamos entender o verdadeiro significado da nossa jornada terrena, valorizando mais a nossa vida espiritual. Mas o ser humano, com a sua cegueira pelo poder, na sua ambição desmedida, foi se deixando levar pelo orgulho e a vaidade, levando o Cristo ao Calvário, e com o passar dos tempos o mundo novamente se viu envolto na obscuridade. Desta vez, utilizando os ensinamentos do Cristo como pretexto ou desculpas para atingir o objetivo que desejava, a ambição daquele que detinha o poder, onde levamos anos e mais anos com as guerras santas. O Espiritismo é de ordem divina. Aí a gente entende que nada é por acaso.
Tudo acontece no seu tempo, na sua forma, no seu momento certo. E ele termina essa parte dizendo: o Espiritismo se assenta nas próprias leis da natureza. Aí o que seriam estas leis? Que foi a primeira pergunta que eu fiz. Aí eu falei, o que seriam essas leis? Aí eu fui lá no Livro dos Espíritos, pergunta 614. O que se deve entender por lei natural? É até 15, né, Ana? A lei natural é a lei de Deus, já estou terminando. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dele se afasta. Aí Fénelon, sobre isso daqui, sobre isso tudo que a gente está falando, ele fala assim, que o nosso mundo se perdia quando da chegada do Espiritismo, porque a ciência desenvolvida à custa do que é de ordem moral, mas conduzindo-vos ao bem-estar material. Como sabeis, cristãos, o coração e o amor têm de caminhar unidos à ciência. E ele faz um convite a gente. Cristãos, voltai para o Mestre, que vos quer salvar. Tudo é fácil àquele que crê e ama. O amor o enche de inefável alegria. Está incutido em nós essa lei da natureza. Deus permite que a ciência exista não para o mal. Infelizmente, o nosso livre-arbítrio nos deixa tomar algumas decisões que vamos ter que arcar com isso depois. O urânio e tantas outras coisas. Tanto benefício traz à saúde. Olha os equipamentos. Mas não para fazer uma bomba atômica, para matar pessoas, para dizimar cidades. Nesse capítulo ele conta uma história de um bispo chamado São Bernardo, que na época dele, acho que 1500 e pouco, 1700 e pouco, ou até antes, não estou me lembrando, na época da Guerra Santa, ele tinha o dom da oratória, ele tinha o carinho, ele tinha esse poder de convencimento, ele conseguia juntar-se na cidade dele uma grande multidão e conseguia as doações necessárias, seja de ouro, prata, comida e também de soldados. Ele convencia as pessoas a se voluntariar para ir à Guerra Santa em nome de Jesus. Ele convencia essas pessoas a participar dessas empreitadas. Ser voluntários. E Fénelon fala o seguinte para a gente sobre isso, que nós temos que ser modernos São Bernardos, para fazermos o mesmo papel que ele fez, mas desta vez para levarmos o conhecimento espírita a todo mundo, não em direção à guerra, mas como apóstolos da paz universal. Precisamos mover as pessoas em direção à fé, em direção da caridade, do amor, da humildade. E se por acaso alguém aqui possa estar pensando que não é capaz de fazer, Fénelon termina assim, 100 grãos de areia, 100 com S mesmo, sem nenhum grão de areia, não existiriam as montanhas. Então, que nós sejamos São Bernardos, que nós sejamos um Santo Agostinho da vida, tantos outros, mas que também lembramos que não precisamos ser tão evoluídos e tão importantes com ele, mas que um sorriso nosso pode fazer a diferença no dia de alguém. Mas eu não sou Santo Agostinho. Eu não sou Jesus. Como é que eu vou seguir o que ele falou? Eu não sou ele. Mas muitas vezes um bom dia que você dá, o sorriso que você dá. Mas Júpiter, eu não conheço a pessoa. Faz o teste. Eu já falei outras vezes aqui. Faz o teste.
Cuidado, vai ter gente que vai pular, vai tomar um susto quando você fizer assim, ó, der um sorriso e dar um bom dia. Com vontade, tá, né? Bom dia. Não. Aquele sorriso, bom dia, que a pessoa é tomar um susto na calçada, porque está vindo de encontro a você, não está acostumado com isso. Obrigado pela oportunidade, que possamos ficar reflexivos sobre isso, porque esse assunto muito me leva à reflexão. E a maior delas é no final do estudo, que eu fiquei pensando: até quando eu vou deixar minhas desculpas me deixarem na inércia? Até quando eu vou deixar minhas desculpas não me deixarem fazer coisas boas? Ou não me deixarem mudar? Obrigado, fique em paz. Tá. Deixa eu... Vê aqui, Ana, não estou conseguindo clicar no concluir, não. Eu acho que ele só aceita sua digital. Conseguimos não. Esse telefone está na hora de aposentar. Mestre,